Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Uma massa negra me visitou. E este é mais um relato patrocinado por um patrão do Patreon. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu em 2005. Ela não lembra direito o mês que isso aconteceu, mas com certeza foi no primeiro semestre de 2005. Em fevereiro, ela conheceu o ex-marido dela e começou a namorar em março de 2005. Ele era de São Vicente, mas como ele começou a trabalhar em São Paulo, ele acabou indo para lá e morar numa república que ficava na Vila Gomes, zona oeste da capital. E algumas noites ela acabava passando a noite com ele nessa república porque facilitava muito para ela para ir trabalhar. Em uma dessas noites que ela estava dormindo lá com ele, ela acordou super assustada porque acordou com ele pulando na cama. Ele sentou num pulo só assim e ficava olhando para tudo quanto é lado assim, assustado. Acendeu a luz e ela perguntou o que aconteceu. Ele falou que não foi nada e que era para eles voltarem a dormir. Ela achou muito estranho, né? Porque é como se não foi nada, né? O cara levanta num pulo, fica olhando pra tudo quanto é lado com cara de assustado e não foi nada. Bom, ela pensou, deve ter sido algum pesadelo. E como ela tinha que acordar cedo no mesmo dia seguinte, ela falou, beleza, vamos voltar a dormir. Mais tarde ela acordou, acabou acordando junto com ele, porque normalmente ele acordava antes que ela, porque o trabalho dela era um pouco mais tarde, então ela dormia um pouquinho mais do que ele. Mas ela acabou acordando junto com ele e perguntou de novo o que aconteceu, por que ele levantou daquele jeito. Então ele se sentou na cama e contou para ela o que aconteceu, o que foi que ele viu. Então ele disse que acordou com alguém chamando ele pelo nome. Ele achou, como é uma república, ele achou que fosse alguém de outro quarto que estava ali chamando por ele. E ele abriu o olho e ficou olhando pela fresta da porta, porque toda noite ficava acesa a luz do corredor. E essa luz entrava pela fresta da porta, então o quarto não ficava totalmente escuro, entrava uma luz ali. E aí ele abriu o olho e ficou esperando ver alguém ali na porta que estava chamando por ele. E ele fixou bem o olho, esperando ver a sombra de algum pé, de alguém ali, né? E não viu ninguém. Mas aí, prestando atenção, ele viu uma sombra muito densa, muito negra, parada ali na porta. E ele continuou olhando e assustado com aquilo, e aquilo começou a vir em direção à cama deles. Essa sombra escura aí. E ele diz que da porta, ela diz, né, que da porta até a cama onde eles estavam ali dá uns 3 ou 4 metros. Quando aquilo começou a subir da porta, aquilo subiu pro teto e começou a vir na direção deles. Parou em cima da cama e ele ficou lá fixado, olhando para aquilo em cima deles. E de repente aquilo começou a baixar na direção deles. Foi nessa hora que ele deu um pulo na cama, acendeu a luz e ficou olhando para tudo quanto é lado. Ela achou tudo muito estranho e falou para ele, por que você não me acordou? E ele disse que não precisava, que Deus ia protegê-los e que se fosse preciso, Deus ia dar uma voadora se o capiroto aparecesse. É isso aí. Bom, acabaram esquecendo do assunto e alguns dias depois, cerca de 2 semanas depois, não mais do que isso, ela diz, algo aconteceu com ela. Bom, o ex-marido dela saiu para trabalhar e ela ficou lá no último soninho antes de acordar. Só que ela acordou e não foi nada bom. Ela acordou sentindo uma presença ao lado da cama, uma presença muito ruim, que ela não teve nem coragem de abrir o olho para ver o que poderia ser aquilo. E não era só uma presença, ela disse que ouvia uma voz, e era uma voz masculina. Ela estava deitada de barriga para cima, e ela sentia como se a coisa ali que estivesse do lado dela estivesse passando a mão sobre ela, dos pés à cabeça. Ela disse que não sentia o toque, mas ela sentia de alguma forma que aquilo estava passando a mão nela, porque o corpo dela arrepiava por partes. Então dava a impressão que aonde aquela mão passava, ia arrepiando. Os pés, as pernas, as costas, assim. E ela disse que achou muito estranho, porque ela nunca viu arrepiar por partes. Tipo, se o corpo se arrepia, ele se arrepia inteiro. E ao mesmo tempo que ela ia sentindo isso passando a mão nela, ia sentindo esse arrepio,
ela ouvia essa voz masculina que dizia, que ficava repetindo: Ela é minha, ela é minha, ela é minha. Ela disse que sentiu tanto medo que ela congelou na cama, ela ficou paralisada. Então ela começou a orar em pensamento, pedindo para Deus para afastar aquilo, repreendendo aquilo, e ela dizia mentalmente que ela não era dele, que ela era de Deus. Até que aquela voz sumiu e a sensação ruim também desapareceu. Ainda no silêncio e ainda sem coragem de abrir os olhos, porque vai que a coisa ainda tá ali, mas ela já não tinha mais a sensação ruim, mas ainda estava com medo de abrir os olhos. Até que ela tomou coragem e abriu os olhos e não tinha mais nada. Graças a Deus não tava mais lá a coisa, então ela levantou, já estava no horário dela e ela foi trabalhar. Depois disso, ela ainda sentiu algumas outras vezes essa presença ruim. Assim, ela não escutou voz nenhuma, ninguém não falou nada e também não sentiu mais aqueles arrepios. Mas ela diz que era a mesma presença porque ela sentia aquela coisa ruim. Ela não sabe explicar o que é, coisa ruim no coração. Aí novamente ela começava a orar e aquilo foi embora. Então depois desse dia, ela começou a orar toda noite antes de deitar, pedindo que Deus afastasse dela todo o mal. E ela nunca mais sentiu, viu ou ouviu nada disso. Ela acabou indo morar com o ex-marido dela e eles mudaram dessa república para um outro lugar. Mas nunca mais presenciou isso, essa sensação ruim. Ela disse que não sabe se é alguma coisa que estava na república ou se era alguma coisa com ela mesma, assim, pra cima dela, especificamente. Porque ela disse que já viu algumas coisas estranhas, assim, mas nada que a deixasse tão aterrorizada, nada tão sombrio assim. Atualmente ela mora sozinha, desde 2011, e diz que não gostaria nem um pouquinho de sentir isso de novo. Acho que ninguém quer, né? E aí, seria um povo das sombras ou algo mais sombrio? Eu acho que é algo mais sombrio do que o tal do povo das sombras. Quando é uma massa negra, assim, aí eu não sei, pode ser também sugador de energia ou demônio, djinn, eu não sei o que pode ser, mas geralmente essas massas negras são associadas a espíritos ruins. Eles fazem a gente sentir medo, né? Já tem aquela atmosfera de medo e ficava repetindo, ela é minha. Talvez algum espírito obsessor, sei lá, que realmente estava na república e viu a chance ali, uma mulher, não sei, algum antigo assassino que odiava mulheres e queria, sei lá, estuprador que morreu e ficou aterrorizando o lugar. Pode ser. Eu sei que eu tenho uma dica de livro para vocês. 2 livros que o Matheus pegou lá no sebo dessa última viagem. O 1 e o 2, volume 1 e volume 2 de Inexplicado. A realidade além da mente, do tempo e do espaço. Olha, assim, não é específico de povo das sombras ou de massa negra ou de demônios, mas vários assuntos. Aqui, esse é o volume 1. Tem A Vida Secreta de Jesus, o que mais? Thomas Morton, Paranormal. E várias imagens, ó, tem muita ilustração. O que é isso aqui? Vamos ver. Arte mediúnica. Então isso aqui é tipo uma enciclopédia, né, do sobrenatural. Anfíbios do espaço exterior. Ó, aqui outras vozes, outras vidas. Hipnose. Ai, fala de muita coisa esse livro. Esse, o volume 1 e o volume 2. Orixás da Água, A Imagem da Perfeição, não sei o que é isso, tem que ler. Tem coisa aqui que nem eu tenho conhecimento. Olha, se eu ficar aqui eu vou ficar vendo o livro e não gravo mais. Mas são livros ótimos e olha, o Matheus está cadastrando lá e não vai custar nem R$40 os 2 juntos. Ok? Então não tá caro, gente. São livros ótimos e para quem tá começando, principalmente para quem tá começando a se interessar pelo sobrenatural, é essencial ter livros desse tipo aqui, ó, na sua estante.
porque, como eu disse, ele aborda vários temas sobrenaturais. E é isso aí, se vocês gostaram desse relato, deixe um joinha aqui, se inscreve no canal, segue no Instagram. Se tem condições e gosta do nosso trabalho, ajuda no Patreon. Como essa pessoa que mandou esse relato, ela ajuda a gente no Patreon. Então, um dos benefícios para quem ajuda no Patreon, eu não me lembro agora, mas um certo valor, que não é muito também, ela tem o direito de ter o relato falado em vídeo aqui, tipo, passa na frente, vamos dizer assim, um relato. Mas só se for bom também, não adianta ter um relato meia boca, também a gente não conta. Mas se for legal, como este, foi um relato legal, ele é contado aqui. É um benefício para quem ajuda a gente. Não é que o seu relato, você tem que pagar para ter o teu relato aqui, não. É um benefício para quem quer ajudar a gente. E se quiser enviar alguma coisa, o endereço tá aqui embaixo. É isso aí, um beijo pra vocês e até o próximo relato. Ainda bem que eu melhorei hoje, ó. Tchau!